Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz do Senhor a todos que nos acompanham também ao vivo pela nossa transmissão. Estamos hoje dando início à nossa segunda aula de Hamartiologia, doutrina do pecado. De maneira que hoje, com a graça de Deus, iremos encerrar a primeira parte deste nosso sexto livro, que trazem as disciplinas de Hamartiologia e Soteriologia. E hoje, então, vamos aí estudar os capítulos 3 e 4 do nosso material. Mais uma vez, bem-vindo a todos os presentes, aos que nos acompanham à distância, alunos de várias partes do Brasil e do mundo. Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma aula frutífera, edificante, abençoada, para a glória de Deus. Para isso, vamos orar, né? Vamos dar início orando, apresentando as nossas vidas, nossa mente, nosso intelecto, nosso coração a Deus, para que Ele abra não apenas a mente, mas sobretudo a mente espiritual, que o assunto, todos os assuntos que envolvem a Bíblia Sagrada demandam uma mente espiritual, uma iluminação especial, e o Senhor tem nos ajudado, somos gratos por isso. Querido Deus e Pai, nesta noite, mais uma vez, reunidos estamos em Tua presença, em torno do Teu santo nome, em torno do Teu santo livro. Desejosos somos todos de aprender mais e mais a Tua palavra. Ó Deus, o Senhor sabe o prazer que inunda a nossa alma, o nosso ser, quando a nossa compreensão do Teu santo livro, da Tua lei, das Tuas doutrinas, das Tuas revelações, quando o nosso entendimento alcança a revelação, a nossa alma rejubila, se alegra, e nós Te agradecemos, porque tens sido bondoso conosco, nos ajudado a compreender, a avançar, ó Deus, na revelação da Tua palavra. Que nessa noite, por bondade, por graça e misericórdia, mais uma vez sejamos alvos da iluminação do céu, do entendimento, da compreensão que só o Teu Santo Espírito pode produzir. O ser humano por si só é deficiente, mas o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode nos ajudar, nós confiamos em Ti, por isso Te rogamos, nos abençoe a cada aluno aqui presente, a cada aluno que à distância, agora ou em qualquer outro momento, estará assistindo essa aula, e também eu que falo, ó Pai, abençoe a todos nós de uma forma especial, Te suplico em nome de Jesus, amém. Amém. Capítulo 3 está aqui. O assunto, a partir de agora, é a transmissão do pecado. Lembrando, nós estamos estudando aí o livro de número 6, que traz de forma coordenada, integrada, duas disciplinas. Deixa eu colocar novamente aqui, a Hamartiologia e a Soteriologia. A primeira, Hamartiologia, doutrina do pecado; a segunda, Soteriologia, doutrina da salvação. Obviamente, há uma inter-relação objetiva entre elas, e é por isso que nós as estudamos de forma integrada. Semana passada nós fizemos a introdução, nós vimos aí definições, conceitos do que é pecado, foi o capítulo 1, vários conceitos bíblicos, teológicos, sobre o que é pecado, e também as várias palavras que a Bíblia registra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para que nós compreendamos melhor o pecado, a doutrina do pecado, todas as suas implicações, todas as suas vertentes, né? Transgressão, impiedade, iniquidade, etc. E além deste capítulo 1, na semana passada também vimos no capítulo 2, sobre a origem do pecado no universo. E aí nós percebemos que o pecado, ele adentrou vamos dizer, antes de tudo, né, no universo, por intermédio do pecado de Lúcifer. Ainda Lúcifer, após o pecado, tornando-se então o opositor, o acusador, Satanás, diabolos. E consequentemente, nós vimos sobre a entrada do pecado no mundo, vamos dizer, no mundo humano, entre os seres humanos. Aí, mais uma vez,
reportamos ao episódio do Éden, a estratégia satânica por intermédio de se utilizar da serpente para engodar Eva a Adão, e ambos, em desobediência à vontade revelada de Deus, cedem a esta tentação, pecam, de maneira que temos então aí a entrada do pecado na história humana. Agora nós vamos ver essa questão da transmissibilidade do pecado. Deve ser assim que fala, transmissibilidade do pecado. O fato de que o pecado é transmitido. O pecado, ele passa de geração para geração, desde Adão tem sido transmitido o pecado. Querendo ou não querendo, esta herança, a expressão é forte, mas que outra expressão eu poderia usar se não essa? Uma herança maldita, não é? Pecado, teria outra expressão que melhor se aplica a essa herança, senão uma herança maldita, mas os seres humanos não têm como fugir dessa realidade. Nós vamos estudar como isso se dá a partir de agora. A questão que se levanta aqui é: por que e como que o pecado de Adão chegou a atingir toda a humanidade? Vamos considerar primeiro o fato da universalidade do pecado e depois a questão da relação do pecado de Adão com a sua posteridade. Nós vamos ver agora, assim, como o pecado ele toca todos os seres humanos, querendo ou não querendo, volto a dizer, desejando ou não desejando. Não é algo do que se possa fugir. A semente de Adão foi contaminada após ele ter pecado. E todos aqueles que nascem trazendo a semente de Adão, nascem, portanto, de uma semente corrupta, de uma semente contaminada, de uma semente pecaminosa. Esta semente, portanto, no momento certo, vai germinar e vai fazer com que esta pessoa, que é filha de Adão, ela vá praticar o pecado. O pecado vai ser uma realidade, o pecado vai se manifestar na sua vida em algum momento. É óbvio que a esta linha de transmissão do pecado, o único que já pisou esta terra, que está fora dessa linha, é o Senhor Jesus, cujo qual, quando por ocasião de sua concepção, ele não recebeu a semente de Adão. Até porque, lembremos, no ato lá mesmo da queda, a promessa do Pai para com Adão e Eva, a promessa de restauração, é que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Não da semente do homem, mas da semente da mulher. A semente do homem ficou corrompida. E aí, irmãos, a palavra que a gente usa aqui, semente, que a Bíblia aparece como semente, é uma palavra grega, que significa, a palavra grega que é traduzida por semente, é sêmen. É mesmo significado, a mesma ideia. Semente, que depois vai germinar e vai dar origem a uma nova vida. Uma semente vai dar uma vida vegetal, você vai plantar aquela semente e vai dar uma nova vida vegetal. Agora que estamos falando, claro, dentro da ordem biológica, semente humana. A de Adão ficou corrompida pelo pecado. Quando o Senhor Jesus foi concebido no ventre de Maria, apenas lembrando, não houve participação, não houve gameta masculino, não houve participação ali de semente masculina. Até Maria questionou como é que isso vai se dar, uma vez que eu sou virgem, não conheço o varão. E o anjo Gabriel lhe explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá, e o que de ti será gerado será chamado santo. Este não traz a semente corrupta, portanto, é o único que sai fora dessa, vamos dizer assim, dessa herança maldita que é o pecado para toda a semente de Adão. E a gente vai entender um pouco melhor aí, a partir de agora. Vamos falar da universalidade do pecado. Até para corroborar aqui, deixa eu mostrar antes aqui 2 versículos. Romanos, que é uma das, se não há mais soteriológica das epístolas, é um tratado sobre a doutrina da salvação. Embora ainda estamos falando do pecado,
Mas mesmo uma doutrina soteriológica, para que ela esteja muito bem embasada, ela precisa retroceder à questão do pecado para que faça sentido a doutrina da salvação, da mesma forma que aqui estamos fazendo. Então, a doutrina soteriológica de Romanos começa explicando o problema do pecado. E aqui traz, pelo que, como por um homem, estamos falando de Adão, entrou o pecado no mundo. E aí, pelo pecado, olha a consequência do pecado, entre tantas, mas aqui Paulo destaca a consequência da morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. O salário do pecado é o que mesmo que a Bíblia diz? A morte. Então, todos aqueles que morrem, morrem como consequência do pecado. O pecado gera essa consequência. Dentre tantas, eu vou apresentar aqui várias hoje, pelo menos 10 consequências do pecado. E uma das mais notórias é a morte, como consequência do pecado. Como todo ser humano morre, fica claro então que todo ser humano pecou. É claro, eu já fico logo com a preocupação de abrir rápido o parênteses e fechar, para não dar muita margem, a pessoa já pensa logo em Jesus, mas ele morreu. Jesus morreu, sim, é verdade. Mas por que razão? Por algum pecado que ele tenha cometido? Ele morreu porque levou os nossos pecados. Então, ele vai receber no corpo dele a recompensa do pecado, não dele, do nosso. Então, ele morre por causa dos nossos pecados. Então, todos aqueles que pecam, morrem. Jesus não pecou e morreu porque ele assumiu o nosso pecado. Por isso, foi a morte. Mas depois ressuscitou. Não é assunto para o momento agora, essa outra etapa. Ainda aos Romanos, Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos, desligados, sem direito, sem acesso. É uma punição. Todos estão destituídos da glória de Deus, perdem o direito ao acesso à glória de Deus, a comunhão perfeita com Deus. Mais um resultado do pecado. O pecado desconecta o homem de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado impede o homem de ter acesso direto, sem necessidade de intermediários, da glória de Deus. Isso aconteceu com Adão lá no Éden. Então, aqui a gente já tem esses textos. Agora a gente vai continuar trabalhando, andando sobre esta estrada que aqui estamos pavimentando, para entender aí o pecado sendo transmitido a toda a raça humana, como isso se dá, como é que a Bíblia explica esta doutrina, este conceito, que nós estamos falando aí da universalidade do pecado. Eis uma realidade comprovada, tanto pela história das religiões e da filosofia, como pelos ensinos da Escritura. A história das religiões dá testemunho da universalidade do pecado. Há uma consciência universal do pecado, e o homem sente a necessidade de reconciliar-se com a divindade. Existe um sentimento generalizado de que a divindade está ofendida e deve ser satisfeita de algum modo, sob pena de condenação. Na história da filosofia encontramos o mesmo fato. Os filósofos, dos mais antigos aos mais modernos, têm lutado com o problema do mal no mundo. Ninguém pode ignorá-lo. Veja bem, esse primeiro parágrafo aqui ele é muito genérico, abrangente de uma forma bem generalizada. Não estamos restringindo a questão do mal e do pecado ao cristianismo. Todas as religiões lidam com a questão do mal, do pecado. Todas as religiões. Seja ela de qual vertente for, creia em que tipo de divindade for, seja lá qual a liturgia de culto que tenha, a forma de apresentar-se diante de sua divindade. Agora isso, por enquanto, para o momento que não importa. A questão que eu estou ressaltando é, todas as religiões
têm em comum o fato de reconhecerem que o homem tem um problema com a divindade. Existe um mal no homem que atrapalha que ele se aproxime do ser divino. Todas as religiões. Aí precisa de cultos, precisa de liturgias, às vezes precisa de líderes espirituais, em alguns casos oferendas, em alguns casos flagelação, todas as religiões. E até mesmo as filosofias, os filósofos, lidando com a questão do mal, sobre não uma veia espiritual religiosa, mas sobre uma vertente mais acadêmica e intelectual, eles também chegam a esta conclusão: o homem traz um mal dentro de si com o qual ele está sempre lutando. A sociedade aí ela vai de mal a pior por conta do mal que existe dentro do ser humano. Alguns conseguem ter um filtro para conseguir conviver em sociedade, outros ultrapassam esse filtro de forma que é tolhido o convívio social, vai ser preso. Em algumas sociedades aí tem até a pena de morte, dependendo da forma como a pessoa ultrapassou os limites do convívio social, dada a maldade que extrapolou em suas atitudes. Então, isso aqui é um conceito geral. Todas as religiões trazem esse conceito. Mas só a Bíblia traz-nos a verdadeira resposta para a origem do mal e para a questão da transmissão do mal de ser humano para ser humano. Por que todos, como diz aqui, todos pecaram? Por que todos trazem o pecado? Por que estão todos afastados da divindade, desligados, destituídos da glória de Deus? Por que o mal, ele é uma realidade do ser humano desde a mais tenra idade? Eu já fiz aqui com vocês esse exercício de imaginação. Para alguns aqui é um exercício de memória. Você vai se lembrar, você já deve ter presenciado isso algumas vezes. Você chega para uma criança, e quando a gente fala estamos tratando aqui de uma criança, a gente está pensando em inocência. Um bebê, você está pensando em fase de inocência, pureza, consciência zero sobre o que é o errado, a princípio. Mas aí uma criança coloca a mão em algum lugar e você a repreende, dá um tapinha na mão dela e diz que não pode. Ah, meu irmão, é a mesma coisa que mandar fazer de novo. Aí ela vai lá de novo, já falei que não pode. Agora que ela vai querer fazer mesmo. Quanto mais perceber que está sendo repreendida, tendo algo como sendo negado, aí já está ali dentro, se sente instigada, estimulada a tornar a fazer. Mas como assim? Por que uma criança, um bebê, às vezes, eu falo de um bebê aqui, às vezes poucos meses, aí, menos de um ano, já reage dessa maneira? É a questão do mal, é a questão do pecado. Vamos prosseguir aí na leitura. Olha, a Bíblia ensina claramente que há uma pecaminosidade universal. Olha quantos textos aí eu coloquei como referência. Várias passagens ensinam que a presença do pecado no homem é desde quando? Aquela expressão de Davi, ela não é uma expressão exclusiva da realidade de Davi. Aquela expressão de Davi, ela é alusiva à realidade de todo ser humano, né? Quando ele diz que nasceu em pecado, em iniquidade me gerou a minha mãe. Alguém vai querer confabular se ele teria sido fruto de um adultério. Davi diz que ele nasceu em pecado. Será que ele era um bastardo? Foi um adultério cometido, seu pai, sua mãe, etc. Na verdade, ele está retratando a realidade do nascimento de todo ser humano. O que ele está dizendo é que já nasce trazendo consigo, como nós nascemos trazendo conosco, o pecado. Está na semente de Adão que foi depositada, que é depositada e é transmitido a todos os filhos de Adão. Então, desde o nascimento. Em Efésios 2:3 é declarado que os homens, por natureza, essa expressão por natureza, desde o nascimento, são filhos da ira. Além disto, a morte vem até mesmo sobre aqueles que não exerceram a vontade de pecar. Mais uma vez, vamos lá, eu disse aqui,
Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e aí nós concordamos todos unanimemente que a morte é consequência do pecado. Aí eu pergunto a você, você já ouviu dizer, espero que você nunca tenha passado por isso, nenhum parente próximo seu, amigo, mas com certeza você já ouviu dizer de crianças que vieram a óbito, poucas horas de vida, poucos dias de vida, pouquíssimas semanas de vida. Eu te pergunto, por que ela veio à morte? Qual foi o pecado? Se a morte é resultado do pecado, qual o pecado que ela praticou? Para que ela tenha como consequência a morte. É por que morre um bebê recém-nascido? Veio à luz, horas depois vem a óbito. Acontece, infelizmente, né? Dias depois. Você consegue imaginar algo mais puro? Humanamente falando? Não. Mas com toda aquela pureza, singeleza, a morte já alcança. A morte já percebe que há legalidade para ceifar aquela vida. E o que é que dá legalidade à morte para tirar a vida de alguém? É a presença do pecado. É a presença do pecado. Então essa é uma realidade. Volto aí, ó. A morte vem até mesmo sobre aqueles que não exerceram a vontade de pecar. Não passou da inocência para a consciência. O pecado ainda não se transformou em um ato deliberado, consciente, desejado, mas o pecado está ali. E o fato do pecado estar ali, incubado, já dá legalidade à morte para poder ceifar aquela vida. Então, desde o nascimento, os seres humanos já trazem consigo o mal do pecado, o maior mal do universo, o pecado. Sempre ressaltando, é bom de vez em quando eu ficar fazendo ressalvas, né? Você sabe, a gente transmite, faz aqui o vídeo, aí aquela turma que faz os cortes, né? Corta a parte que eu falei tudo, disse, ah lá, Jesus, e Jesus, onde que entra nisso aí? Pessoal, não é fácil não, eles cortam os pedaços, não pegam todo, a exceção de Jesus, sempre a exceção de Jesus. Ele não trouxe o mal do pecado em sua concepção, em seu nascimento, ele é a exceção. Além do mais, a Escritura ensina que todos os homens estão debaixo da condenação. E isto, naturalmente, porque todos estão debaixo do pecado. É o texto aqui que eu já apresentei. Ó. Então a gente está falando, a partir desse momento, nós estamos falando sobre o pecado de Adão e a solidariedade da raça. Essa expressão, solidariedade, ser solidário, é uma expressão que tem sempre uma conotação positiva, boa, claro, tem que ser assim. Ser solidário é você compartilhar o que tem, um pouco do que tem, com alguém, você se preocupa, se importa, compartilha, de maneira que, movido pela solidariedade, você procura aí equiparar as pessoas, né? Aquelas que estão em maior dificuldade, elevá-las de alguma forma, isso é solidariedade. Nesse caso aqui, estamos nos referindo à solidariedade de Adão no que tange ao pecado, equiparando todos, nivelando todos nessa mesma situação. Eu trouxe aqui dois conceitos de solidariedade, que a gente vai trabalhar com esse conceito, solidariedade. O primeiro conceito é um conceito, vamos dizer assim, ó, coloquei aí a fonte, o mini dicionário Aurélio, acessível a todos, bem que hoje a maioria usa os digitais, mas um dos mais escolares, mais fáceis, acessíveis. Se fosse buscar lá solidariedade, estaria lá, laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas independentes. É um laço, é um vínculo. E no sentido teológico, no sentido moral, vincula o indivíduo à vida, aos interesses de um grupo social, de uma nação ou da humanidade. Ou seja, cria esse vínculo moral com um grupo social, com uma nação, com a humanidade.
Vou voltar, ir além um pouco aqui, além nesse conceito. O dicionário de teologia cristã nos diz acerca da solidariedade da raça humana. Ela diz assim, quando se trata na teologia, falando da doutrina do pecado, a solidariedade da raça humana, é uma referência à ideia de que toda a humanidade é descendente dos mesmos ancestrais. Assim, foi afetada pelos mesmos atos de Adão, especialmente o primeiro pecado no jardim do Éden. Então, estamos falando aqui de solidariedade. Deixa eu ver aqui. A solidariedade da raça. Estamos nos referindo ao fato de que toda a raça humana está nivelada pelo pecado de Adão, trazendo as mesmas consequências, a mesma natureza que Adão após o pecado. Pega a sua Bíblia aí, só para a gente lembrar alguns pontos que nós estudamos em antropologia. Estamos falando aqui da natureza humana. Capítulo 1 do Gênesis, quando fala aqui da criação do homem, versículo 26, diz assim: disse Deus, o ato da Trindade na criação do homem, na formação do homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, o ser humano foi criado originalmente à imagem, em conformidade com a semelhança de Deus. Lembrando lá de antropologia, nós vimos que essa imagem e semelhança tem a ver com aspectos morais, espirituais, aptidão para a imortalidade, a condição moral para viver em pureza, em santidade, manifestar os atributos comunicáveis de Deus, amor, bondade, benignidade, etc, etc. Então, não tem a ver com aspectos físicos, tem a ver com aspectos morais, espirituais, e a capacitação para exercer domínio, governo, através da inteligência, e também a aptidão para viver eternamente. Isso significa imagem e semelhança de Deus impressa no homem no ato da criação. Porém, o homem peca, no capítulo 3. E depois do pecado, nós vamos ver aí a geração de Adão, Eva, assim por diante, a partir da genealogia de Sete. Dá uma olhada no capítulo 5 agora de Gênesis, por favor. Capítulo 5. Está escrito aí no versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Versículo 1, está falando da criação de Adão. Versículo 2, ainda se tratando de Adão e Eva, macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Aí segue-se. Adão viveu 130 anos, gerou um filho. Esse filho aí foi gerado de que maneira? A sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Agora nós temos o Adão caído, pós-pecado, gerando a sua imagem, a sua semelhança. Enquanto Deus originalmente criou a imagem dele, pura, santa, perfeita, depois que Adão peca, Adão agora é a nova matriz. Deus criou Adão como uma matriz, e agora a matriz Adão vai reproduzir, não a imagem de Deus. Porque essa matriz que foi criada perfeita, tornou-se imperfeita, tornou-se defeituosa, e vai gerar agora com defeito de fabricação também.
a imagem dele, corrupto, caído, com pecado. Então, todos os que são filhos de Adão, vêm dessa genealogia, vêm dessa descendência de Adão, trazem consigo o mal do pecado, a contaminação do pecado, este vírus do pecado. Então, é sobre isso que estamos falando, e que em teologia chama-se solidariedade da raça. Isso é o vínculo que nos liga, que nos faz ser humano. É por isso que às vezes até a gente usa a expressão, errar é humano, ficou já... Ou seja, é próprio do ser humano o erro. Você às vezes nem percebe, mas você está dizendo, é uma característica nata do ser humano errar. Aí depois outro complementa, permanecer no erro, pontinho, pontinho, pontinho. Mas o errar é da natureza humana, porque o homem, depois do pecado, depois do seu erro, gera seres à sua imagem, trazendo, portanto, aí essa condição corrompida. Esse é o ponto central da solidariedade da raça aqui. Então, das duas definições aqui, dos dois dicionários, podemos ver a ligação incondicional de todos os seres humanos, em todo e qualquer lugar, bem como em todas as épocas da história humana. A não ser que você creia, como os evolucionistas aí, que o homem é descendente do macaco, você vai sair fora dessa linha aqui. É a única exceção. Se for crer lá, não, meus ancestrais, os macacos lá, não pecaram, não. Eu sou de uma outra raça. E aí já vem de uma raça, não é caída, não, era comedora de banana e penduradora de árvore. Deixando de lado essa bobagem, claro, todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Estou falando por geração, como fomos gerados, como viemos ao mundo. Trazemos o código genético de Adão. Trazemos o DNA pecaminoso, corrompido de Adão. É disso que falamos quando tratamos de solidariedade da raça. Vamos avançar um pouquinho mais. A relação do pecado de Adão com a raça humana. Como que o pecado atingiu toda a humanidade? É uma pergunta, né? Como é que o pecado atingiu toda a humanidade? Há alguma ligação da raça com o pecado original de Adão? Ou cada indivíduo tem o seu momento de queda? Pergunta, né? Será que a gente já é pecador simplesmente porque traz o DNA de Adão? Ou tem um momento em que a gente se torna pecador? Tem um momento na nossa trajetória de vida em que passamos a ser efetivamente pecadores. Eu quero que fique claro, irmãos. A gente citou aqui exemplo de um infante, de um bebê, de um recém-nascido, que por trazer a contaminação do pecado é passivo de ser atingido pela consequência do pecado, que é a morte, mas morrendo nessa situação de inocência, é óbvio que sobre esta criança, sobre este bebê, não virá as consequências eternas do ter morrido nessa condição, por estar num estado de inocência. Existe um determinado momento em que a gente sai da inocência e entra na consciência. Não estou falando apenas do ponto de vista dispensacional, da dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Estou falando na experiência humana de todos nós. É o tal do desde que me entendo por gente, não tem essa história? Acho que é quando desperta a consciência, você, eu sou um ser humano. A hora que você despertou a sua consciência, isso é subjetivo também. O que eu quero dizer com essa expressão? Que o despertar da consciência é subjetivo. Não tem como dizer que a consciência de todos é despertada aos 10 anos, aos 11 anos, aos 12 anos, aos 13, aos 15, aos 9. Existem vários fatores que envolvem essa questão. Por isso, não é objetivo. Chegar assim e falar, 10 anos, 11 anos, é a idade, divisor d'águas entre inocência e consciência, 10, 11, 12, não.
É subjetivo porque as variáveis são tantas que nós deveríamos levar em consideração. Eu vou aqui citar, por exemplo, algumas aqui, a título de exemplo mesmo. Você acha que a consciência de uma criança, pré-adolescente, que viveu nos anos 40, na roça do interior lá, é a mesma de um adolescente que vive no meio do centro urbano, tiro para lá, tiro para cá, crime, funk. Você vê a situação, a condição da atualidade, o acesso às coisas, está vendo tudo acontecer ao seu redor, está sendo forçado a pular fases, a pular etapa, quando outras, às vezes, havia aí um respeito, um resguardo ainda à sua condição de inocência. Então, é subjetivo eu falar em uma idade exata de migração da inocência para a consciência. É claro, para questões organizacionais, estamos falando da igreja agora como uma organização, quando você vai permitir alguém descer as águas batismais, aí geralmente você coloca um limite ali apenas a título de uma organização. A partir de 12 anos, 13 anos, a partir dali a gente já pode conceber que a pessoa já tem consciência dos seus atos e pode, portanto, tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus, etc., portanto, descer as águas batismais, etc., etc. Bom, voltando aqui ao início de todo esse raciocínio, a gente só se torna pecador quando a consciência é despertada, a gente sai da inocência para a consciência. É a partir desse momento que a gente se torna pecador, ou volta a dizer, a gente já nasce pecador. Eu vim dizendo que a gente já nasce trazendo conosco o pecado. Só que passamos a responder pelos pecados quando consciência temos dos pecados. Na inocência, não. E aí, até voltando ao conceito subjetivo, né? Você pode ter uma pessoa de 40 anos de idade com aquela mente de 5, de 6, né? A tal da deficiência mental, a pessoa que não teve ainda a sua capacidade, não tem a sua capacidade mental ali perfeita. Às vezes, a idade biológica e cronológica dela já é avançada, mas a mente dela ainda é de uma criança. Então, essa questão, por isso, a gente tem que tratar sempre com muito cuidado. É claro que o grande juiz do universo, que é aquele que julga, ele julga com perfeição, porque ele sabe isso daí. Eu não sei quando é que alguém teve a sua consciência despertada, quando não teve, eu não sei, você não sabe. Mas aquele que julga a todos, não apenas pelos atos praticados, mas também pelos pensamentos, sentimentos e intenções, cuja palavra vai até a divisão da alma e do espírito, junto e medula, e é apta para discernir os pensamentos, sentimentos e intenções do coração. O grande juiz do universo, ele sabe de tudo isso. Mas o ser humano já nasce trazendo consigo o pecado, mas em algum momento ele terá despertado a consciência e passará a pecar de forma voluntária, deliberada, consciente. Uma maneira de explicar, seguindo aí, a relação do pecado de Adão com a humanidade, é a que vê Adão não apenas como um indivíduo, mas como o cabeça natural da humanidade. Deixa eu parar aqui mais uma vez, vou fazer mais uma pausa. Nós temos dificuldade de compreender isso aqui, todos nós. E isso tem se tornado cada vez mais difícil, porque cada vez somos mais individualistas. Cada vez mais individualistas. Em todas as áreas, seja dentro de casa, marido e a mulher, às vezes tem a questão de muito individualismo, na igreja, em todas as áreas. Nós somos muito individualistas. Eu, você, quer separar as coisas. Deus não vê dessa forma. Individual. Não, Deus não vê dessa forma. Aliás, o desejo de Deus sempre foi e continua sendo, não o ajuntamento de indivíduos, mas uma outra expressão, que é a unidade. A unidade. Olha só como é que é a oração de Jesus. Pela oração de Jesus você entende esse nível. Jesus sempre dizia assim,
Ele não dizia, eu sou um e o Pai é um, embora nós sabemos que são pessoas distintas, com a mesma natureza, já estudamos isso. Mas ele nunca dizia, eu sou um e o Pai é um. Ele dizia, eu e o Pai somos um. E aí quando ele faz a oração sacerdotal, ele diz, Pai, eu tenho um pedido para fazer ao Senhor, que eles sejam um, assim como eu sou em ti, tu és em mim, que eles sejam um em nós. O desejo de Deus sempre foi unidade, unidade, não individualidade, unidade. Ele criou, sim, um indivíduo, Adão, mas para que a partir de Adão fosse gerado, multiplicasse, enchesse a terra, mas essa coletividade, Deus queria continuar se relacionando como se relaciona com uma unidade, com o mesmo sentimento, com a mesma força de relacionamento, de entrega, etc. Então, é dessa maneira que Deus via e vê até hoje Adão, o cabeça da humanidade. Se Adão erra, toda a humanidade com Adão erra. Se Adão acerta, toda a humanidade com Adão acerta. A gente consegue ter, irmão, muito, vamos dizer assim, nebulosamente, assim, de forma embaçada, mas a gente consegue ter uma noção, aflora um pouquinho mais o nosso senso de unidade enquanto nação. Vamos pensar agora enquanto nação, Brasil, enquanto nação, por exemplo, em época de Copa do Mundo ou época de Jogos Olímpicos. Eu vou pegar o exemplo dos Jogos Olímpicos, que eu acho assim que é mais apropriado. Por quê? Nos Jogos Olímpicos existem centenas de modalidades, centenas de países ali disputando, centenas de modalidades, futebol, vôlei, não sei o que, etc, etc, muita coisa lá. Mas existem modalidades coletivas, mas existem as modalidades individuais. Uma corrida lá, os 100 metros rasos, uma natação, 50 metros. Vamos pensar aí na natação, 50 metros rasos. Aí vai pular na água lá um brasileiro disputar com mais 7 pessoas de 7 países diferentes, vão pular na água, sair nadando, aquela piscina de 50 metros. Aí aquele brasileiro pulou, nadou, chegou lá em primeiro, aí o Brasil todo aqui, ganhamos! Nem se molhou, você nem se molhou. O camarada está disputando a Olimpíada, sei lá, foi na China da outra vez, foi lá, depois foi em Londres, a mais recente foi do Japão, né? Foi do Japão, quase no período da pandemia, atrasou um pouco. Ou o camarada está lá no Japão e você está aqui, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ou se ele perde, aí um olha, pô, rapaz, dessa vez não deu para a gente, né? Perdemos, mas na próxima a gente ganha. Então você vê, alguém foi ali praticar um esporte lá do outro lado do planeta lá, e a gente está aqui com esse sentimento, ele nos representa, ele nos representa, ele é o Brasil na piscina, ele é o Brasil, aí faz aqueles slogans, né, aquelas coisas assim, marketing e tal, para envolver mais a emoção da pessoa, mas enfim, como eu disse, ainda que de forma assim meio nebulosa, meio que embaçada, mas a gente consegue perceber um pouquinho dessa questão da solidariedade, os laços, os vínculos que nos unem. Por que eu digo ganhamos quando ele ganha? Ele é brasileiro, eu sou brasileiro, somos brasileiros, ele vai levantar a bandeira do Brasil, vai subir lá, vai cantar o hino nacional, eu vou ficar até de pé, botar a mão no peito e chorar. É um negócio, né? Acontece mesmo, tem uns... Você se viu ali representando, aí ganhamos, nós um povo sofredor que luta lá, vencemos, fomos lá. Esse era o Adão. O Adão foi lá. Só que... E aí? Agora se fala assim, Adão, você errou? Me inclua fora disso. Eu não tenho nada a ver com o Adão. Não tem como fugir disso. O Adão nos representava lá no Éden. E aí, como é que a gente faz aí? Perdemos. Devido à solidariedade da raça humana, toda a descendência de Adão sofreu em consequência do seu pecado. Ele vai ter que olhar no olho de um por um. Filho, me perdoa aí, o pai errou, a mãe errou, aí você já nasceu errado. Você já nasceu com erro. E tem coisa pior.
meu neto que você vai gerar vai vir assim, meu bisneto, tataraneto, esse negócio aí vai até quando? Até que se cumpra a profecia que vai vir um da descendência da mulher, da semente da mulher, para ele mudar essa situação. Até lá vai vir todo mundo com esse defeito aí. Porque Jesus, nós vamos falar dele já, aí ali a coisa muda, mas vamos prosseguir. Vejamos novamente o que diz Romanos 5,12, passagem que confirma o que dissemos agora no slide anterior. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então a gente tem aqui a chamada culpa herdada, a herança, da qual você não pode abrir. Não quero essa herança, não quero. Todos os membros da raça humana estavam representados por Adão no tempo da provação no jardim do Éden. Como nosso representante Adão pecou, logo todos somos culpados tanto quanto Adão. Isso é a solidariedade da raça. Esse é o tal do pecado original. É o pecado que a gente já traz desde a origem. É o pecado que, como disse Davi, em pecado eu fui gerado desde a origem, já vem com ele. Por isso que é a expressão original. Vamos voltar aí no nosso material. Do ponto de vista orgânico e vital, todas as pessoas estavam presentes na natureza de Adão quando ele pecou. Uma possível base bíblica para esta interpretação é Hebreus 7, 9 e 10, onde se diz que Levi estava em Abraão quando ele pagou dízimo a Melquisedeque, embora Abraão tivesse vivido há mais de 400 anos antes de Levi. Olha que interessante, isso aqui já está sendo dito lá na Epístola aos Hebreus. Quando o autor desconhecido da Epístola aos Hebreus está explicando sobre a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em comparação com o sacerdócio levítico. Aí o autor vai fazer a comparação para chegar à conclusão de qual dessas duas linhagens sacerdotais é a maior, a de Melquisedeque ou a de Levi. Aí ele diz assim: a de Melquisedeque é tão superior à de Levi, que Levi estava em Abraão pagando dízimo a Melquisedeque. Lembra de quando houve aquele episódio que Abraão vai liderar um exército para libertar Ló e outros ali na região de Sodoma, Gomorra, uma batalha, e aí quando ele volta daquela batalha, ele se encontra com Melquisedeque, e encontrando com Melquisedeque, ele honra Melquisedeque, inclusive dando-lhe o dízimo, e Melquisedeque como sacerdote abençoa Abraão. Então Abraão reconhece Melquisedeque como um sacerdote, representante de Deus na terra, e o honra com dízimo. Abraão, Isaac nem existia. Você sabe que muito tempo depois, por um ato milagroso, Isaac veio a nascer. Isaac se casou com 40 anos de idade com uma mulher estéril. Ficou 20 anos orando para que ela gerasse. Quando ele tinha 60 anos, que ela gerou o Esaú e o Jacó. O Jacó depois se casou com as suas esposas, foi tendo os filhos, teve o Rúben, teve o Levi, 400 anos depois que o Levi aparece. Só que olha como diz o autor da Epístola aos Hebreus, o Levi que vai nascer 400 anos depois de Abraão, ele diz assim: o Levi estava em Abraão, pagando dízimo a Melquisedeque. A ideia é essa: nós estávamos em Adão. Nós estávamos, toda a carga genética, né, todo o material genético, todo o DNA, essa multiplicidade de pessoas, bilhões e bilhões, desde as que passaram pela terra, tudo isso, toda essa multiplicidade, estava tudo em Adão. Tudo isso, toda a humanidade. E na falha, no erro de Adão, toda a humanidade que nele estava, erra junto com ele.
Então, nessa perspectiva, na geração dos filhos, a natureza corrompida e culpada de Adão, como nós vimos lá no Gênesis 5, é transmitida de geração em geração. E assim todos são herdeiros do pecado. É essa herança aqui, culpa herdada, que eu botei aqui no slide. Agostinho, Anselmo, Tertuliano defenderam essa ideia. Calvino descreve Adão como a raiz da raça humana. Somos todos ramos e participamos da mesma natureza na raiz. Jesus ficou fora dessa herança pecaminosa, porque não veio do mesmo tronco, mas foi gerado diretamente pelo... Ele é o único. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, essa aqui é a exceção. Tá? Não tem como fazer essa mistura aqui. Deixa eu ler um outro texto da Bíblia com vocês. Abra, por favor, aos Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Faço menção aqui dos versículos 1, 2 e 3. Olha só o que diz aqui, Efésios 2, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a condição de todo ser humano. Mortos em ofensas, em delitos, em erros e pecados. Só que aí é dito que quando a gente entrega a vida a Cristo, então Ele nos vivifica. É a vivificação do Espírito, começa ali. E aí, olha o que diz o versículos 2 e 3. Em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós éramos por natureza filhos da ira. Já nascemos trazendo conosco o pecado, e o pecado atrai a ira de Deus. Então nós éramos filhos da ira. Eu vou ler um outro texto aqui, vá lá agora, volte um pouquinho, vá no Evangelho escrito por João, Evangelho do Senhor Jesus escrito por João, capítulo 3, João 3, 36. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas o que acontece com esse? A ira de Deus sobre ele, porque ele já está debaixo da ira. O status dele muda quando ele entrega a vida a Jesus. Se ele não entrega a vida a Jesus, não muda nada. A ira de Deus sobre ele permanece. Então todos já nascem, como disse o apóstolo Paulo, filhos da ira, filhos da desobediência, seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade da... Irmão, sem Jesus é impossível vencer a carne. Não tem como. As pessoas tentam diminuir o poder do pecado e diz assim: não, eu não sou pecador, não mato ninguém, não roubo, não faço mal a ninguém. Não, é pecador sim. Às vezes você vai evangelizar alguém, não, eu não preciso, é como se ele dissesse: eu não preciso de um salvador, eu já sou bom o suficiente, eu não preciso ser resgatado, não tem do que ser resgatado, não faço mal a ninguém. A questão não é essa, a questão é que ele já nasce e o pecado está ali.
Só há um que pode arrancar o pecado, ele mesmo não pode arrancar. Os atos de bondade dele, que alguns vão dizer, olha, eu dou cesta básica, eu faço ação social, eu ajudo, e não sei o que, visito, vou na missa uma vez no ano, no Natal, e não sei mais o que lá e tal. Não resolve. O problema do pecado está ali, o pecado está ali. E uma vez estando ali, ele é filho da ira. Só tem um que tem poder de remover o pecado, o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Se não houver a presença do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a pessoa continua com o pecado, portanto, trazendo aí a herança, as consequências do pecado, que nós vamos ver aqui já no próximo capítulo. Por isso que todas as pessoas humanas, quais são descendentes de Adão, nascem no mesmo estado em que este caiu, ou seja, pecadoras, visto que carregam consigo 4 características, as quais são corrupção, a culpa, o pecado mortal e a pena. Ele já nasce trazendo a corrupção, aquele sentimento de culpa, a consciência acusa cada vez que comete o erro, aquele sentimento de culpa pelo erro, pelo mal. O pecado mortal, que é permanecer nessa condição e não reconhecer-se pecador e ir a Cristo, ele continua nessa condição e, infelizmente, sofrerá a pena, o castigo, o juízo eterno, o lago de fogo e enxofre. Então, em vista da queda, o pecado tornou-se universal. Com exceção do Senhor Jesus, nenhuma pessoa que nasça está isenta de pecado. Nenhuma pessoa. Nenhuma. Nasceu, não tem como estar isento de pecado. Entrou no mundo, como obra, resultado da carne, de uma relação entre um homem e uma mulher, que gerou. E a questão aqui não é o pecado, vou dizer, da relação entre o homem e a mulher. Estou falando porque esses seres humanos, filhos de Adão, geraram, através dessa semente, um outro ser humano, que já vai entrar no mundo, trazendo essa semente corrupta. Eu estou falando pelo ato em que eles foram gerados. Que alguém vai falar, mas se for de inseminação artificial, não tem pecado, não? Pessoal, não, estou falando, houve ali a semente corrupta em contato ali com a semente da mulher e, enfim, um ser humano veio a essa terra, entrou por esse modo natural, então ela já traz aí o pecado, impossível vir isenta do pecado. Esta mancha que atinge a todos os homens, recebe o nome na teologia de quê? Pecado original. Por que a gente chama de pecado original? O que é o pecado original? Usamos esta expressão por 3 razões. Primeiro, porque o pecado tem sua origem na época da origem da raça humana. Em outras palavras, é pecado original porque ele se deriva do tronco original da raça. Saber, Adão é original porque é a fonte de todos os pecados atuais que mancham a vida do homem. Então já traz essa carga todos os seres humanos. Terceiro, porque está presente na vida de cada indivíduo desde o momento do seu nascimento. Então o homem já vem trazendo com ele o pecado. E aí a resposta à culpa herdada, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Vamos ver que outro um é esse. Você está com a sua Bíblia aberta em João, agora vai de novo um pouquinho mais para frente, passe Atos, vá na primeira, Atos Romanos, aí primeira epístola aos Coríntios. Encontre aí o penúltimo capítulo, capítulo 15. Capítulo 15, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Começo a ler no versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer.
E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Você vai plantar, um exemplo aqui, você vai plantar lá um pé de manga, pé de melancia, a laranjeira. A semente é diferente da fruta em si. O corpo da fruta, da árvore como um todo, a semente é diferente. Você vai sepultar a semente. Esse conceito é importante, irmão, porque quando a gente fala de plantar, você está falando de fazer um buraco na terra, jogar a semente e jogar a terra em cima. Isso daí é o que faz quando a gente morre. Sepultamento. Você sepulta. Então é isso que você faz com a semente. Você sepulta. O próprio Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá fruto. É isso aqui, tem que haver o sepultamento. A morte, o sepultamento, para que gere fruto. E ele está dizendo aqui, quando semeias, volta ao 37, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a dos peixes, outra a das aves. Diferentes tipos de sementes, diferentes tipos de corpos. Há corpos, 40, celestes e corpos terrestres, mas não é a glória, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. A gente vai semear esse corpo quando morremos em Cristo. Vamos semear esse corpo corruptível, que trouxe a corrupção do pecado. Mas quando for ressuscitado, não vai ser ressuscitado no mesmo corpo. Esse corpo vai virar semente, ele é a semente, que vai ser sepultado, para que nasça um outro corpo. Então, diferença de glória. Uma coisa é a glória do terrestre, é esse o corrupto. Outra é a do celeste. Continue acompanhando. Hoje eu não vou ter tempo de explicar todo esse texto. Ele é profundo, mas a gente vai voltar nele em outras ocasiões. Semeia-se em ignomínia, sem valor nenhum, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, falando do ser humano como um animal racional, mas esse ressuscitará corpo. Ora, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, 2 pontos, pelo amor de Deus, irmão, toda a sua atenção agora, olha, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Quem? Então, estamos falando de, eu não sei como é que é o plural de Adão, é Adões? Adãos? Sei lá. Os dois Adão. Faz de conta que é assim. Então nós temos o primeiro Adão, o Adão lá do Éden, e temos o último Adão, Cristo. Voltemos aqui, Assim está escrito também. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual. Não, o primeiro não é. Senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra. Ele é o quê? O segundo homem, falando de Jesus, o Senhor, ele é de onde? Agora 48. Qual o terreno, tais são também os? Qual o celestial, tais também os? O mistério que o doutor Nicodemos não entendeu. O terreno. Quando Jesus diz, nasce de novo, ele diz, já sei como é que eu faço isso. Entro no ventre da minha mãe e torna a nascer. Terreno gera terreno, carnal gera carnal.
vai resolver nada. Isso é impossível de acontecer, mas se fosse possível, não resolve nada. O que é da carne é carne. Nasceu terreno, você trouxe a imagem do terreno, você trouxe o corpo corrupto do terreno. Se você voltar para o ventre da sua mãe e sair, você vai continuar terreno, trazendo a imagem do terreno corrupto. Então, olha o que ele diz na sequência. Qual o terreno? 48. Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do... Então todos nós trouxemos a imagem do terreno, porque somos filhos de Adão. E sabe por que somos filhos de Adão? Simplesmente porque passamos todos aqui, sem nenhuma exceção, por um processo que nos deu acesso a esta terra, chamado nascimento. Você nasceu. Sim ou não? Ah, ainda bem. Então você é filho de Adão, você trouxe a imagem do terreno. Ah, mas eu descobri que a imagem do terreno é corrupta, é caída, é da terra, ele errou, ele perdeu, ele é contaminado, ele vai para o inferno. O que eu faço? Eu quero trazer a imagem do último Adão, do celestial. E aí, o que ele disse para Nicodemo? Você tem que fazer o quê? Ainda bem que vocês são bons de Bíblia, hein? Nascer de novo. Nascer de novo. Só que não do terreno. Só que para você nascer de novo, antes de nascer de novo, primeiro você tem que morrer, para depois de novo nascer. Então você trouxe o terreno, você quer nascer o espiritual com o terreno vivo? Não, mata o carnal, mata o terreno para nascer o celestial. Resumo da ópera que eu quero dizer aqui é o seguinte: no grande dia do julgamento final, no grande dia do julgamento, não do julgamento final aqui teologicamente, escatologicamente falando, não. Estou querendo dizer quando Deus decidiu o destino eterno de cada ser humano, de todos os seres humanos. A questão é muito simples, mais simples do que você possa imaginar. Para definir o seu destino eterno, é mais simples do que você possa imaginar. Só vai precisar ser respondido uma questão: você estará representado diante de Deus pelo primeiro Adão ou pelo último Adão? É só isso. Se você está representado diante de Deus pelo primeiro Adão, seu destino é o inferno. Se você está representado diante de Deus pelo último Adão, seu destino é o céu. Simples assim. Mas como é que eu faço para ser representado pelo primeiro Adão? Já disse, é só nascer. E como é que eu faço para ser representado pelo último Adão? Já disse, é só nascer de novo. Se não nasceu de novo, está representado pelo primeiro Adão. É por isso que todos nasceram, são representados pelo primeiro Adão. Todos são filhos da ira, todos são filhos da desobediência, todos nasceram em pecado, todos já trazem consigo a corrupção, a morte, etc. O único que quebra esse vínculo é o último Adão, é Jesus. É ele que dá a porta de escape, a solução, a nova perspectiva, é o nascer de novo. Deixa eu fechar esse texto aqui, porque se permitir ir adiante, aí a gente diz assim, né? Eu não estava no Éden e herdei a culpa, não é? Sim, mas também não estava no Calvário e herdei. No Éden, pelo primeiro Adão, herda a culpa. No Calvário, pelo último Adão, herda a graça. Se você não é filho do último Adão, você só tem uma herança. Se você nasce de novo, você morreu, você está abrindo mão da herança. Ninguém entrega a herança para morto. Você morreu, você abriu mão da herança do primeiro Adão. Você nasceu de novo, você vai ter direito à herança do último Adão. Não é difícil, né, irmãos? Não é difícil, eu acho que não é difícil entender, o mais difícil é viver, tá, irmão? Você está pensando assim, nossa, esse negócio é difícil entender, difícil é viver. Mas o Espírito Santo nos ajuda a entender e a viver.
Tanto um quanto o outro. Ele abre a sua mente, a minha mente. E no final das contas, se tiver que escolher entre um dos dois, você não conseguiu os dois, viva, tá bom demais, só viver. Eu não consegui entender, mas eu vou viver. É o que vai fazer diferença no final. É você viver o Evangelho. Considerações finais. Não se pode negar que o pecado de Adão afetou toda a raça humana, fazendo-a culpada e digna de condenação. Do mesmo modo, a obra de justiça de Cristo, como quem? O último Adão, olha ele aí, que vimos no texto, alcança os que se unem a ele pela fé. Na raça humana, somos solidários. Ninguém vive isoladamente. A solidariedade é para a morte, mas também é para a vida. Está aqui o slide, ó. Ou você compartilha a culpa, ou você compartilha a graça. Ou você herda a condenação, ou você herda a salvação. A resposta é: qual Adão que te representa diante de Deus? Ah, mas eu nasci e já trouxe o pecado. O salário do pecado é a morte. A gente vai ver várias consequências do pecado a partir de agora. O salário do pecado é a morte e tal. Tá, só que o primeiro Adão, ele peca, ele morre, e todos os filhos dele morrem também. O último Adão não peca e assume os pecados de todo que estão nele. Então, ao invés de eu e você morrer, Jesus já morreu no nosso lugar. Deus não vai cobrar duas vezes o mesmo erro, o mesmo pecado. Ele já cobrou o nosso pecado, a nossa dívida foi paga por Jesus na cruz. Agora, se você não está em Cristo e está só no primeiro Adão, sua comanda está aberta lá, hein? A cobrança vai vir no juízo final. Se você está em Cristo, Jesus já pagou, está pago, tetelestai, quitado. Ele pega o que está escrito lá em Colossenses, o que estava contra nós, ele rasga, crava na cruz, está pago, pagou por nós. A cédula que era contra nós, acabou, ele já assumiu, pagou. Então, imaginemos assim, o pai como juiz, se ele vai querer me punir por um pecado, é Jesus, não, já paguei por esse pecado. E esse pecado? Não, paguei por esse aí também. E aquele? Não, já paguei por esse aí. Ah, então já está tudo pago? Está tudo pago. Então não deve mais nada. Agora, se eu estou no primeiro Adão, não está nada pago, não. Está tudo em aberto. Eu tenho que pagar a eternidade toda no lago de fogo e enxofre. Mas isso aqui não é para nenhum de nós, não, definitivamente não. Apenas teologicamente explicando. Vamos falar, você viu que a aula hoje, né? Pecado para cá, pecado para lá, pecado para cá. Isso não é estímulo ao pecado, não, hein? Pelo amor de Deus. Isso é para que você fuja do pecado. Você vai entender aqui as consequências nefastas, terríveis, drásticas do pecado e sair daqui com mais ojeriza do pecado, com mais nojo do pecado, com mais aversão ao pecado e com mais desejo de agradar e viver para a glória de Deus. Consequências do pecado. Analisando os acontecimentos da queda no Éden, podemos focalizar os principais efeitos. Veja bem, eu trouxe aqui 10, apenas, irmãos, apenas 10. Poderia citar aqui muito mais consequências do pecado, mas nós vamos ver aqui 10. A primeira delas, qual foi a primeira consequência do pecado? Olha aqui no slide. O pecado interrompeu. Primeira consequência do pecado. O pecado faz como nós estamos aqui em um ambiente cuja maioria dos equipamentos que aqui estão funcionam pela energia elétrica. A fonte de energia que faz funcionar aqui, ar-condicionado, data show, microfone, tantos equipamentos aqui, é energia elétrica. O pecado é como se ele chegasse tirasse tudo do plug, faz tudo parar de funcionar, gera o apagão, desconecta. E Jesus vem e faz o quê? Conecta tudo de novo, reconecta. O pecado desliga, Jesus religa. Daí o termo religião, que significa religar. Religião é uma pessoa, a religião é Jesus, ele é o único capaz de religar o homem a Deus. Infelizmente o termo aí ele é utilizado de forma, várias religiões. Não existe várias religiões, só um religa, só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Então, o pecado vem e interrompe essa conexão, comunhão. Olha aí, ó, Deus convivia no material com o homem em comunhão e cooperação maravilhosa. Porém, quando Deus, após a queda, veio ao seu encontro, Adão e Eva esconderam-se entre as árvores do jardim. A pergunta de Deus: onde estás? Mostra que a atitude de Deus para com Adão era agora diferente. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Assim, devido ao pecado, foram expulsos do jardim. Interessante você perceber a dinâmica do Éden. Antes do pecado é dito: todos os dias, na viração do dia, vinha Deus na casa que ele fez para Adão, onde ele colocou Adão, o jardim, no Éden, colocou ali Adão, e todos os dias na viração do dia, Deus vinha. Era o momento do culto. A liturgia do culto, qual era? Era simplesmente a comunhão, estar na presença de Deus, desfrutar da comunhão, falar do que foi o dia. Adão dá o relatório para Deus de que havia feito tudo que Deus mandou ele fazer. Não existe nada que glorifique mais a Deus do que a obediência, do que fazermos o que Deus nos mandou fazer. É muito bom dar glória a Deus, aleluia, levantar a mão, pular, mas você faz tudo isso e não obedece a Deus, não adianta de nada. Se você não faz nada disso, mas obedece a Deus, a sua glorificação ecoa muito mais forte na eternidade. Obediência. Obedecer é melhor do que? Se puder ter os dois, está ótimo. Obediência com sacrifício, maravilha. Se puder ter um só tem obediência. Ela vale muito mais do que sacrifício. Porque muitas das vezes o sacrifício é uma tentativa de substituir a falta de obediência. A pessoa falha na obediência e ela se autopenitencia com sacrifício, para tentar resolver o problema da falta de obediência. Isso aí é negócio aqui, irmão. É uma mensagem para vocês escrever depois e pregar. Já pegou aí, o resto vocês continuam. Então, o que era o culto? Era Deus chegar lá, Senhor, hoje eu fui, o Senhor mandou dominar sobre a terra, estou dominando, eu coloquei o nome nos animais, eu fiz o que o Senhor mandou, e Deus se alegrando, o relatório da obediência, estou fazendo à risca o que o Senhor mandou fazer, que maravilha, estou me alegrando, me deleitando em fazer o que o Senhor mandou fazer, estou usufruindo de tudo isso, está uma maravilha, está uma bênção. Que bom, Adão, que fico feliz, fico satisfeito de saber disso, amanhã eu volto. Esse era o culto, essa era a comunhão. E aí Adão peca, num daqueles muitos dias, né? Adão peca, e aí quando Adão peca, olha a dinâmica do que acontece no Éden. Quem foi que faltou o culto? Deus veio? Quem é que faltou? É igual a pessoa marcar o culto na sua casa e você sai de casa. Imagina eles, vamos fazer um culto lá na sua casa, chega a igreja em peso lá, ele mesmo sai de casa para não participar do culto. É o Adão. Deus chegou para o culto, ou seja, para Deus não mudou nada, mudou para Adão. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus permanece inalterado, a mesma posição. É a gente que se afasta, é a gente que se esquiva, é a gente que foge. E desde o Éden até hoje, é Deus que vem atrás. Quando era a gente que tinha que correr atrás dele, desesperado, suplicando, é Ele que vem. E a prova cabal foi o Calvário. Deus descendo e vindo atrás. Então, está lá Deus, veio para o culto, e cadê o Adão? Fugiu do culto. Ué, Adão, está na hora do culto, cadê você? Está onde? Eu ouvi a tua voz e temi. Mas como assim? Olha o pecado, o que faz? A consequência. Começando por essa, interrompeu a comunhão. Vamos adiante. Segunda consequência, o pecado deixou Adão e Eva como? Essa ausência de vestimenta aqui não é apenas a falta da vestimenta física aqui literal. Eles já estavam assim antes e não se envergonhavam.
O que eles perderam foi o que a gente acabou de ler aqui na Epístola aos Coríntios, capítulo 15. Eles tinham uma veste espiritual que os credenciava a viver na presença de Deus sem trazer nenhum dano a eles, ao corpo. Hoje, com esse corpo corruptível, nenhum de nós temos condição de estar efetivamente na presença de Deus. Fatalmente seríamos consumidos. É por isso que é necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, para que nós possamos ir ao encontro do Senhor. Nessa condição não tem como. Então Adão, na verdade, ele está perdendo, e Eva perderam as vestes que os possibilitava estar na presença de Deus, vestes espirituais. Estou falando de um corpo revestido, não sei explicar exatamente do que, impossível detalhar, mas uma vestimenta espiritual que os permitia. O pecado arrancou essa vestimenta. E aí, sabe qual foi a ideia deles? Vamos nos vestir de folha de figueira para substituir aquela veste de glória que o pecado arrancou da gente. Aí foi tentar comparecer com folha de figueira, Deus. A veste de glória pela folha de figueira? Cadê a veste de glória? O pecado arrancou. Então, até nós resolvermos o problema do pecado definitivamente, eu vou lhe dar aqui uma vestimenta que você possa vir à minha presença até que a gente resolva de uma vez por todas o problema do pecado e você possa estar eternamente de volta na minha presença. Qual a veste que o Senhor vai me dar para que eu possa, por enquanto, estar na tua presença até que eu possa voltar eternamente? Eu vou matar um cordeiro e da pele do cordeiro eu vou fazer veste para você. Tem alguém vestido de cordeiro aqui? Vestidos de Cristo, vestidos de cordeiro, sem as vestes do cordeiro, sem estar coberto pelo sangue de Cristo, sem estar vestido com a veste espiritual que nos foi conferida pelo sacrifício de Cristo no Calvário, não podemos ter acesso a Deus. Qualquer outra coisa é mera folha de figueira, qualquer obras de justiça, tudo folha de figueira. Só tem uma veste que nos permite chegar diante de Deus: a pele do cordeiro. Só ela. Então, o pecado, olha aí, antes da queda, eles estavam também nus, porém cobertos pela glória da presença de Deus. Quando caíram em pecado, foram destituídos da glória de Deus. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Somente quando somos vestidos pelas vestes de justiça de Deus por Jesus Cristo, ou noutra expressão, revestidos de Cristo, é que estamos preparados para nos encontrar com Deus. Aquele que não possuir essas vestes será achado nu. Está lá. Colossenses fala de vestir, aliás, Gálatas fala de vestido de Cristo, Colossenses fala de revestidos de Cristo. É as vestes para voltar a estar na presença de Deus. Terceira consequência do pecado: o pecado torna o homem culpado diante de Deus. A culpa é uma omissão prejudicial, um delito, uma inobservância de uma regra de conduta. A gente sabe, eles falharam, não observaram uma regra, transgrediram. Deus perguntou a Eva: por que fizeste isso? Aquele que tropeçar em um só ponto torna-se culpado de todos. Assim, todo mundo fica sujeito ao juízo de Deus. Romanos 3,19 na versão revisada. Então, a culpa, que sentimento de culpa, aquele peso na consciência. Tem gente que, irmão, ele sobe na balança assim, dá lá 120 quilos. Aí, meu Deus, ele desce assim, ele confessa o pecado, aí tira o peso da consciência e sobe de novo, dá 70. Irmão, faz a experiência, mas também não é tudo só pecado, não. Tem outras coisas, às vezes, também da balança, que eu estou falando da espiritual, tá? Não vai levar na pé da letra, não, e orar hoje de madrugada e subir na balança amanhã, ver se, olha o que o pastor falou lá, não deu certo, não. Estou falando da balança espiritual, tá? Estou falando da balança espiritual. Você sobe lá, está pesado, consciência, aí você confessa e deixa, alcança a misericórdia, aí agora está leve. Até para dar um glória a Deus, aleluia, sente a presença de Deus de novo. É isso aí. A culpa, irmão, a consequência do pecado. Quarto lugar, ou quarta consequência:
O pecado faz o homem ficar debaixo da ira de Deus. Nós já lemos lá João 3,36, né? Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É a condição de todos. A Bíblia diz: por essas coisas vem a ira de Deus. Quando há perdão, a ira de Deus se retira, mas permanecerá sobre aqueles que não aceitaram o único meio de perdão que Deus oferece. Quem é? Cristo. Eu falei semana passada, não é que quando nós entregamos a vida a Cristo, é como se num passe de mágica, Deus simplesmente fingisse, né? Vou usar a expressão, que os nossos pecados nunca aconteceram. Não. Deus tem uma amnésia. Não é o caso de Deus se esquecer no sentido de ter uma amnésia. O fato é que, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, os nossos pecados, que geram a ira de Deus, essa ira de Deus foi derramada sobre quem? Sobre Cristo. Sobre Cristo. Jesus sofreu a ira de Deus. E foi tão desesperador que os momentos cruciais da ira de Deus sobre Cristo no Calvário, algumas expressões me tocam toda vez que lembro, porque nós estamos fazendo a leitura bíblica anual. Quando nós chegarmos, estamos aí terminando Ezequiel, quando chegarmos nos livros do Evangelho, você já fica com a sua antena aí, seu radar mais ligado, para você perceber o seguinte: você vai ler lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus nunca se refere a Deus como Deus, sempre se refere a Deus como Pai. E nos ensina, nos eleva a essa dimensão. Até os evangelhos, no Antigo Testamento, ninguém nunca se referiu a Deus como Pai. Jesus inaugura esse nível de relacionamento. E inclui nesse nível de relacionamento aqueles que são dele. Mas quando ele está na cruz, o apartamento de Deus é tão grande por conta dos pecados sobre ele, que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez que Jesus se refere a Deus como Deus e não como Pai. Você já percebe aí o afastamento. O pecado de Jesus, jamais. Os nossos sobre ele. E a ira de Deus, a tal ponto que Deus teve que se afastar, teve que o abandonar. Os nossos pecados fizeram essa divisão, essa separação. Vamos à quinta consequência. O pecado fez o homem perder sua tranquilidade. Antes da entrada do pecado no mundo, não existia angústia, aflição, porém depois que o homem caiu, vieram tribulações e angústia. Isso aqui são os males da alma. O pecado atingiu todas essas áreas. A primeira consequência foi no espírito, quebrou automaticamente a comunhão entre o homem e Deus. Foi o que Deus disse que aconteceria: no dia que pecar, certamente morrerá. No ato do pecado ocorreu instantaneamente a morte espiritual. Depois vem a morte da alma. O homem que ficava em paz, em harmonia, tranquilidade na presença de Deus, quando ele percebe que Deus está se aproximando, ele foge, se esconde. Quando vê que não tem mais como evitar, porque Deus está gritando: Adão, Adão, onde estás? E não é que Deus não sabia. Isso significa um ponto de contato. Essa pergunta é a oportunidade de Adão vir e Adão poder falar. Às vezes Deus não vem apontando o nosso erro, ele abre o contato para que você possa ter a iniciativa de confessar, para que você tenha, vamos dizer assim, esse mérito, esse pequeno mérito. É uma porta aberta ali, a gente chama ponto de contato. Adão, onde você está? Para que Adão possa vir e confessar. Só que a primeira coisa que Adão fala: eu ouvi a tua voz, e o que foi que ele sentiu? Temi, tive medo. Adão não conhecia o medo, não sabia o que era medo. Pavor, terror. Aí toda essa desarmonia no reino animal, Adão que dominava sobre tudo, agora está sendo dominado. Que exatamente aqui, a próxima consequência, a sexta,
O pecado colocou o homem sob seu domínio. Ou seja, o homem está agora debaixo do domínio do pecado. O homem que devia dominar sobre tudo e nem existir pecado, agora ele está debaixo do domínio do pecado. O primeiro pecado multiplicou-se de tal maneira na vida do homem que o profeta Isaías disse: desde a ponta da cabeça, ou melhor, desde a ponta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. O pecado contaminou o entendimento e a consciência do homem. A sua vontade ficou inteiramente sujeita ao mal. Em lugar de ser senhor, tornou-se escravo. Escravo do quê? Da cobiça. Escravo do quê? Da inveja. Escravo da avareza. Em lugar de governar sobre o pecado, o homem tornou-se escravo do pecado. Por exemplo, Deus disse para ele dominar sobre tudo no Éden, sobre peixes, animais que rastejassem, que voassem, sobre as plantas. Aí você vê um homem, por exemplo, escravo da maconha. A maconha é o quê? Senão uma planta que o homem devia dominar e agora tem domínio sobre ele. Você vê um homem escravo da cocaína, que também é a planta, né? Planta de coca. Ele devia dominar, agora tem domínio sobre ele. A cerveja parece que também é planta, cevada, não sei mais o que lá, por aí vai. Ou seja, tudo aquilo sobre o que ele deveria ter domínio, agora tem domínio sobre ele. E o mais interessante desse aqui, o tempo aqui me permite fazer essa abordagem bíblica, abra aí em Gênesis 4, Gênesis capítulo 4, é o episódio do Caim, do Abel, o assassinato, o primeiro homicídio. Começa no versículo 3, olhe bem. E aconteceu, ao fim de determinado número de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Aí o texto diz assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Primeiro ponto que eu devo destacar aqui: o Abel, ele era pastor de ovelhas. O Caim, ele era lavrador. Cada um vai trazer a oferta que lhe é peculiar. O Abel vai trazer a oferta de animais, que ele era pastor de ovelhas. O Caim vai trazer uma oferta, como é dito aqui, trouxe de fruto da terra, porque ele era lavrador. Resultado do trabalho. Muito bem. O problema não é a oferta. Quero que você perceba o seguinte. Está escrito aqui no versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor. Para quem? Abel. E para? Primeiro a oferta ou primeiro Abel? Primeiro e depois? Aí o versículo 5. Mas para? E para a sua? Nos dois casos. Primeiro Deus olhou o ofertante e depois a oferta. Deus não chega olhando primeiro a oferta. As pessoas querem impressionar Deus com a oferta, só que Deus, antes de olhar a oferta, ele olha o ofertante. Aí ele olhou o ofertante Abel. Como ele recebeu o ofertante Abel, recebeu a oferta. Quando ele olhou o ofertante Caim, ele reprovou o ofertante Caim, consequentemente reprovou a sua oferta. O problema não é a oferta, o problema é o ofertante. Jesus um dia ficou parado do lado do gasofilácio, o pessoal trazia dinheiro com força, só que ele olhava para cada um e chegava à seguinte conclusão: colocou aqui muito dinheiro, mas deixou em casa mais do que trouxe. O coração, na verdade, está lá, não está aqui. Aí chegou uma viúva, jogou ali 2 moedinhas. Jesus foi para o culto. A melhor adoração acabou de chegar aqui agora. Ela trouxe tudo o que tinha, não deixou nada para trás, está tudo aqui no altar. Primeiro ele olha o ofertante, depois a oferta.
Ele não olhou para a vultuosa quantia monetária de todos aqueles que ali estavam ofertando. Mas ele ficou impressionado com as 2 moedas daquela mulher. O ofertante chama a atenção mais do que a oferta. Então, o problema aqui não é oferta. O problema aqui é ofertante. E aí veja bem. Mas, versículo 5, para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, ficou irado, e descaiu-lhe o semblante. Aquele camarada que está irado não consegue esconder, ficou com a cara fechada, o semblante descaiu, o dia acabou, ficou com aquela cara amarrada, emburrado, não tem? Já viu alguém assim? Bom dia, o que tem de bom? Que a gente assim, mais ou menos assim, né? O que tem de bom? Você, calma, misericórdia. Caim já ficou assim, ficou nervoso. Só que Caim, ele não ficou fortemente irado. Pega isso aqui é para você anotar para outros, aqui já é outros bolsos, não mistura com aquele não. Aqui é outro agora que eu estou te dando agora. Caim, ele não ficou fortemente irado simplesmente pelo fato de não ter sido aceito. Ele ficou fortemente irado pelo fato de Deus ter aceitado o irmão dele e não ter aceitado ele. Porque se não me aceitasse, não aceitasse meu irmão também, nivelava a gente por baixo. Mas não me aceitou e aceitou a ele? Não aceitou a minha oferta e aceitou a dele? Não se agradou da minha e se agradou da dele? O problema era a oferta ou o ofertante? Era quem? Era o ofertante. Está aqui no texto, vou provar para você, era o ofertante. Olha o que o Senhor disse aqui a Caim, versículo 6. Caim, por que tiraste? Qual é a razão da sua ira? Qual é a razão do seu descontentamento? Por que descaiu o teu semblante? Qual é a razão dessa cara fechada aí? Você acha que Deus ficou assustado com a cara fechada de Caim? Chega lá, ô Caim, que cara fechada é essa aí? O que é essa ira aí toda no seu coração, essa raiva aí? Versículo 7. Se bem fizeres, se você fizer bem, o problema é você. Se você fizer bem, não haverá aceitação também para ti? O problema é o ofertante. Deus está falando, se você se consertar, eu te aceito. Se você mudar de vida, eu te aceito. Você está irado porque eu não aceitei o seu irmão, mas o problema não é seu irmão, não tem nada a ver com o seu irmão, o problema é você. Se você se acertar, se endireitar, eu te aceito. Não tem motivo para você ficar irado com o seu irmão, se o problema é você. Você está aborrecido com o seu irmão, mas o problema é você. Você está terceirizando, esse meu irmão aqui, não, o problema é você. Se você fizer certo, se você fizer bem, terá aceitação para ti. E vou dizer mais, hein, Caim? O pecado está batendo na tua porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele, o que diz aí? Deus está dizendo, o pecado está batendo na porta, está querendo te dominar. Domine o seu pecado antes que o seu pecado. Porque começou o pensamento, eu tenho que matar esse meu irmão, tenho que matar esse meu irmão, tenho que matar esse meu irmão. Que história é essa? Eu venho e trago a oferta, ele vem e traz, Deus não aceita, me aceita dele? Não, tem que matar ele, tem que matar ele, tem que matar ele. Pensamento, não é? Só que Caim já está virado, sentimento. Você lembra que a gente falou? Saiu da mente e desceu para o coração. Aí Deus, dá marcha ré nesse sentimento, nesse pensamento aí enquanto há tempo. O problema não é seu irmão não, o problema é você. Domina esse teu pecado aí, antes que o teu pecado domine você e aí já era. Tá? Esse é o ponto aqui. O pecado dominou Caim, ao invés de Caim ter domínio sobre o pecado. Ele atravessou essas fronteiras, que a gente falou na semana passada, né? Expulsar enquanto está só no pensamento. Não, você continuou, permitiu se transformar em sentimento, descer para o coração, dominar a vontade. Agora, irmão, não deu outra. Do versículo 8 em diante foi o quê? O homicídio de Abel. Já estava totalmente dominado. Caim não dominou o pecado. Caim não matou o pecado. Caim deixou que o pecado o dominasse e pouco a pouco o matasse. Lembra do episódio de Saul, quando Deus disse a ele
que deveria matar todos os amalequitas, e Saul praticou a tal da meia obediência, que não existe meia obediência. O nome para meia obediência é desobediência. Não existe meia obediência. Quando chegou lá Samuel, e aí Saul? Já fiz tudo o que foi mandado, mas Deus mandou você matar todos os amalequitas, os animais, criança que mama no peito, tudo, eu estou ouvindo mugido de animal. Não, isso aqui, eu vou te explicar o mugido de animal. Isso aqui eu separei para sacrificar, palavras de Saul a Samuel, isso aqui eu separei para sacrificar ao Senhor teu Deus. Aí a resposta de Samuel a Saul, que nós já falamos aqui hoje: ô Saul, por pouco Deus confirmou o teu reino, mas você desobedeceu. Para Deus é muito melhor o quê? Obedecer. Ele não obedeceu e é desculpa. Não obedeci não, mas olha o sacrifício que eu preparei aqui para Deus. Acho que Deus não vai gostar desse sacrifício. Eu não obedeci não, mas dá uma olhada aqui no sacrifício que eu separei. Não matou. Sabe quando Saul morreu na batalha contra os filisteus? Quando ele percebeu que os filisteus iriam chegar nele, não teria mais escapatória, ele pediu o pajem de armas para matá-lo, o pajem de armas não teve coragem de matá-lo, ele pega a sua própria espada, coloca no chão, ele se lança sobre a sua espada, ele fica ali agonizando, ali entre a vida e a morte. De repente chega perto dele, vendo ele ali com a alma dele quase saindo, os últimos suspiros, chega perto dele, vê, olha aqui está meu senhor Saul. Saul ainda nos últimos instantes de vida pergunta: quem és tu? Sabe qual foi a resposta? Eu sou um amalequita. Você não pegou não? O que Deus tinha mandado ele fazer lá atrás? Mate todos os amalequitas. Agora o Saul está ali entre a vida e a morte. Quem chega do lado dele, Saul, você é quem? Eu sou um amalequita. Eu vim acabar de te matar, sabe por quê? Você não me matou. Eu vim te matar. Porque o pecado faz assim. Se você não mata ele, ele vem e mata você. Vai guardando seu pecadinho de estimação, vai criando ele, né? Eu tenho um tigre lá em casa, dou uma madeira para ele, vai amamentando esse leão, esse tigre aí, né? Que desde de novinho aqui, está comigo aqui, dorme comigo na cama, vai indo. Isso aqui já é outra mensagem, não mistura nem com aquela, nem com essa aí não, isso aqui já é outra, hein? Isso é uma para pregar num lugar, outro em outro, não mistura não. Vamos para a sétima consequência. O pecado é uma plataforma para o diabo na vida do homem. Uma plataforma onde o diabo ele se estabelece para exercer o seu domínio. Se o crente é vencido pelo tentador e o pecado entra na sua vida, cria-se uma plataforma para o inimigo exercer maior influência. Mas se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Quando, porém, o homem obedece ao pecado, os seus membros se tornam sujeitos à imundícia e à maldade. Então aqui a gente já sabe que o diabo se utiliza do pecado para exercer domínio sobre o homem. Oitava consequência, dá uma acelerada aqui. O pecado sujeitou o homem ao quê? À morte. Esses três níveis aqui: morte física, morte espiritual e a morte espiritual eterna. Não necessariamente nessa ordem, né? Geralmente começando pela morte espiritual, depois a pessoa passa pela morte física, e se enfrentar a morte física na condição de morte espiritual, vai entrar na morte eterna. Olha aí, ó. Deus disse ao homem no Éden: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Paulo escreveu que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Essa palavra se cumpriu no dia da queda. Observamos o início do seu domínio. Morte física. A morte física, ou separação do espírito e a alma do corpo, começou desde o dia da queda. Deus, já no Éden, falava de dor, doença, que é o início da morte. Morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. Por isso, a Bíblia fala do homem não crente como um morto. Em Mateus 8:22, Jesus fala desse tipo de morte, além da morte física. A gente viu aqui: vós que no outro tempo estavam mortos em vossos delitos e pecados, estava morto, mas ele vos vivificou. Então passou da morte para a vida.
E aí, finalmente, a morte eterna, né? A segunda morte, significa a eterna separação de Deus, de todos que antes da morte física, não aceitaram a salvação. É bem verdade o que a Bíblia afirma: o salário do pecado é a morte. Eu vou te falar aqui uma equação, mas eu vou dar a resposta dela na semana que vem. É uma equação matemática teológica, que inventei agora. A equação matemática teológica que agora eu vou apresentar na semana que vem, com o tempo eu vou explicar. É a seguinte: todo cidadão, todo ser humano, todo, tira aí o Jesus. A gente está falando de nasceu em pecado, então tira aí o Jesus. Todos os seres humanos que nascem apenas uma vez, fatalmente morrerão 2 vezes. E todo ser humano que nasce 2 vezes, morrerá apenas uma vez. Entendeu? Não, semana que vem eu explico, mas essa aí é assim mesmo que acontece. Quem nasce uma morre 2, quem nasce 2 morre apenas uma. 9º lugar, o pecado fez com que Adão gerasse o quê? Um filho à sua imagem. A gente já falou sobre isso aí também. O pecado fez com que a imagem de Deus, com a qual fomos criados, fosse coberta pela semelhança do homem. Pouco a pouco, o homem se degenerou e se tornou mais e mais distanciado da imagem de Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A imagem de Deus existe em todos os homens, porém às vezes está muito coberta. Está lá debaixo daquele entulho de pecados. Então precisa haver uma obra do Espírito Santo para restaurar, tirar o homem debaixo daquela escravidão do pecado e começar a transformá-lo agora à imagem de Cristo. 10ª e última consequência que nós estamos tratando hoje, não significa que são as únicas. O pecado escravizou a raça humana. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Carne é uma expressão bíblica para a natureza adâmica. Já pelo nascimento natural, o homem recebe como uma herança dos seus ancestrais o pecado como possibilidade, que mais adiante se tornará realidade. Éramos, por natureza, filhos da ira. A velha natureza tem em si uma inclinação para o mal e uma insubmissão diante de Deus e de sua lei. A velha natureza definitivamente não ama a Deus, e sim as trevas. É uma realidade que na minha carne não habita bem algum. Dá uma olhada aqui, a gente vai encerrar, Colossenses 3. A gente entende aqui, nesse capítulo, um dos meus capítulos preferidos de toda a Bíblia, digo isso sempre. Eu amo demais Colossenses 3. Colossenses 3, irmãos, é um espelho que a gente deve utilizar para chegar a alguma conclusão precisa sobre nós em relação a Deus, a um verdadeiro novo nascimento, uma verdadeira vida espiritual relevante, autêntica diante de Deus. É Colossenses 3. Está escrito assim: portanto, vamos partir do seguinte pressuposto, que você ressuscitou com Cristo. Você estava morto, seu delitos e pecado, mas ressuscitou com Cristo. Então você vai passar a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então a gente poderia falar até de trás para frente. Se eu busco as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, significa que eu já ressuscitei com Cristo. Se eu busco as coisas que são de cima, isto é uma prova de que eu morri para o mundo e ressuscitei com Cristo. Se eu não busco as coisas que são de cima, é porque eu não ressuscitei com Cristo. Ainda estou vivo para esse mundo. Não morri para o mundo para ressuscitar com Cristo. Como é que eu vou saber disso? A partir de uma análise dos meus pensamentos. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima
e não nas que são da terra. Então, se eu fizer aí uma ressonância magnética dos meus pensamentos, o que tem ocupado a minha mente? As coisas de cima ou as coisas da terra? Se são as coisas da terra, é porque eu não ressuscitei com Cristo, eu ainda estou vivo para esse mundo. Se eu morri para o mundo e ressuscitei com Cristo, eu busco as coisas de cima, eu penso nas coisas de cima. Por que isso? Versículo 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ah, já estou morto? Você está morto para o mundo. Mas, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, no dia do arrebatamento, isso daqui, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Até esse dia chegar, olha o que nós devemos fazer, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza. O pessoal não fala muito de avareza. O que é avareza? Conceito de avareza, amor demasiado ao dinheiro. Olha o que Paulo diz sobre a avareza que é idolatria. A pessoa que é idólatra e a outra que é apegada demais ao dinheiro está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Idolatria e avareza é a mesma coisa. Às vezes as pessoas vêm, pastor, se eu acho que se eu não der o dízimo eu vou para o céu? Sempre tem essa, eu já vou logo nesse aqui, vou com os pés no peito. Você não dá o dízimo por quê, irmão? Será que é porque você ama demais o seu dinheiro, que não está disposto a entregar, a devolver parte dele para Deus? Se o seu problema é apego demasiado ao dinheiro, você é idólatra. A idolatria vai levar você para onde? Aí, pastor, você é ignorante demais, a gente pergunta uma coisa, você fala outra, aí vai embora. Está aí, ó, está aí o texto aí, avareza, amor demasiado ao dinheiro é idolatria. Isso não estava no script, não sei nem por que eu estou falando, hein? Deve ser para alguém que está assistindo, né? Faz de conta que é. Então, olha o versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes nela, irmão. A gente vivia nela lá atrás, mas agora despojai. O que é isso? Tira do seu caminho, arranca, tira da sua vida tudo, ira, cólera, malícia, maledicência, palavra torpe da vossa boca. Não minta uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo. Você se despiu do velho Adão, lá do primeiro, e está vestido agora do novo Adão. A veste que Adão perdeu no Éden, lá por causa do pecado, é a veste que a gente traz quando nasce. Aí você tem que arrancar essa veste e vestir do novo Adão, o novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então você tem que estar cada vez mais parecido com aquele que te resgatou, com aquele que te salvou. A gente vai falar desse texto também em muitas outras ocasiões. A hora ali está dizendo para eu concluir. A gente vai concluir agora aqui então a Hamartiologia, não é? E depois teremos 3 quartas-feiras para estudar 3 aulas de soteriologia. Mas concluindo, pergunta: como os filhos de Deus devem tratar o pecado? Com carinho? Com amor? Com meiguice? Os filhos de Deus precisam e devem ser radicais diante do pecado. No que tange aos ataques do diabo, a recomendação é: resiste. No que se refere ao pecado identificado nos desejos carnais, a recomendação é: foge. Os desejos carnais, foge. A Satanás, resiste. Tem crente que quando Satanás se manifesta, o demônio, qualquer coisa, ele foge. Mas quando ele está com aquela vontade da carne, não, eu aguento. Está invertendo as coisas, está querendo resistir os apetites carnais, que não consegue, não dá conta de resistir, e está querendo fugir do diabo. Quando o texto diz para você fugir dos seus desejos carnais e resistir o diabo. Ou seja, no que tange aos filhos de Deus, o pecado precisa ser tratado com antipatia, com ódio, com nojo, com desprezo.
Tudo isso aqui foi o que levou o nosso amado Salvador à cruz, o pecado. Então nós não temos que ter, com o pecado tem que ter antipatia, ódio, mas tudo segundo os preceitos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, encerramos aqui a primeira parte desse módulo, tratando da hamartiologia. Teremos 3 quartas-feiras, as 3 próximas quartas-feiras, estudando soteriologia. Eu vou dar uma informação aqui para os irmãos, porque eu não gosto muito de dar notícia de quando eu vou viajar, não. Era mais quando ficava na congregação, quando dirigia a congregação. Eu ia viajar, avisava que ia viajar, e tem aqueles irmãos que sabiam que o pastor não ia estar, aproveitava para não ir também, né? Mas não é o caso. Quarta-feira que vem estarei aqui. Vamos dar a primeira aula de soteriologia. Eu vou viajar na quinta. Aí os irmãos de repente vão ver aí, vou lá para os Estados Unidos de novo, quinta-feira que vem. Vou pregar lá sexta, sábado e domingo. Tem um trabalho na segunda. Na terça eu já estou pegando o voo, 10 da manhã na quarta eu estou aqui, 7 da noite estou aqui na aula, hein? Então, porque depende, alguém olha lá, acha que o pastor está viajando, não vai ter aula não. Não, vai ter aula sim, eu vou vir, hein? Então só estou avisando antes, porque é só uma festa de uma igreja, eu vou lá, vou pregar e vou voltar. Então, quarta-feira terá aula, outra normal. Estou avisando, ore por nós para que Deus nos abençoe na ida e na volta, corra tudo bem, mas segue a aula normal, sem nenhuma mudança. Talvez a gente vai ter que fazer uma adaptação em outubro, naquele projeto lá do Peru, que a gente vai, junto com o pastor Elias, visitar os missionários, mas essa viagem agora da próxima semana, normal, aula normal, quarta que vem a primeira, na outra, a segunda, na seguinte, encerraremos aí a soteriologia. Amém? Vamos ficar sobre os pés, então, orar, agradecer a Deus e colocar em prática tudo isso que temos aprendido aqui, né? Que é o grande desafio. Aprender e viver para a glória de Deus. Querido Deus e Pai, te louvamos nessa noite, te bendizemos por mais esta abençoada aula que o Senhor nos concedeu. Estou certo de que saímos daqui, ó Pai, com um conhecimento mais acrescentado das tuas verdades, da tua palavra, e também mais desafiados a viver em conformidade com ela. Ajude-nos, ó Pai, a em tudo te glorificar, te exaltar, te honrar, e nunca, jamais, ó Pai, envergonhar o teu evangelho, através de uma conduta que seja reprovável diante do Senhor. Abençoe cada filho seu, que nós possamos a cada dia crescer mais na graça e também em espiritualidade, comunhão com o Senhor. No nome de Jesus, continua nos ajudando a ter força para prosseguir até o final também da jornada deste curso, sendo a cada dia mais e mais abençoados pelo Senhor. É a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.